Informação que a gente antecipou mais cedo no itatiaia.com.br. Também aqui no nosso canal no YouTube tem um vídeo à parte sobre isso. Eu e o Guilherme Pio apuramos o seguinte: o Cruzeiro fez uma investida forte para tentar a contratação de Lucas Romero, mas a pedida do Independiente de Avejaneda assustou o Cruzeiro e neste momento não tem como avançar na negociação. Claro que o Lucas Romero, ele nunca escondeu de ninguém o desejo de voltar ao Cruzeiro. Ele saiu em 2019, antes ali depois que o Cruzeiro foi eliminado pelo River na Copa Libertadores. O Lucas Romero foi vendido pro Independiente e desde então ele vem mantendo contato. A torcida, em sua maioria, adora o Lucas Romero. E nos últimos dias, a informação aqui da Itatiaia é que o Alexandre Matos realmente fez uma investida para saber da situação. O Lucas Romero, claro que quer voltar, depende do êxito nesta negociação. Mas aí, o Alexandre ouviu que a pedida do Independiente é 4 milhões de dólares, o valor que o clube pagou para ter o Lucas Romero há 2 anos e meio. Ele assinou o contrato de 4 temporadas na época, então o vínculo vai até a metade de 2023. E com dólar desse jeito aí, 22 milhões de reais. Impossível, metade disso o Cruzeiro já... um décimo disso aí já ficaria difícil pela situação que hoje passa o Cruzeiro. Então, ficou nisso, negociação no momento totalmente inviável, encerrada, mas é sinal que o Cruzeiro tá aí de olho no mercado, pensando nesse time competitivo, mas se tiver alguma brecha, pelo que a gente conhece do Alexandre, ele vai em busca aí de grandes nomes para o Cruzeiro. Eu acredito mais em grandes nomes pensando na proximidade da Série B do Campeonato Brasileiro. Já até falei isso aqui e apurando com outras pessoas. Mas, de repente, se você conseguisse uma contratação de Lucas Romero, é um jogador que a torcida gosta muito, então mudaria a história com o torcedor para trazer ainda mais a Nação Azul para junto do time em 2022, hein, Edu Panzi? Boa tarde. Ô Samuel, um abraço. A contratação do Lucas Romero, caso desse certo, não seria só uma contratação técnica, né? Seria uma contratação de impacto para o torcedor, que tem no Lucas Romero um ídolo, é um cara que encarnou o espírito do Cruzeiro, está sempre ativo em redes sociais, interagindo com o torcedor, fala sempre em querer voltar, vira e mexe, posta que está assistindo a jogos do Cruzeiro, sim, ainda atuando lá no futebol argentino. Então é aquela contratação até para trazer torcedor, para mexer também no programa de sócio, porque o torcedor gosta muito disso. Agora, está muito caro, né? Tá muito caro, mas é aquela história, Samuel. O Cruzeiro já demonstrou interesse, é início de temporada, aliás, final de temporada, mais início de outra. Dali a pouco, daqui 3, 4 meses, se algo não der certo, se algo não der certo lá na Argentina, eles lembram, olha, o Cruzeiro tá interessado lá, vamos baixar um pouquinho a pedida, quem sabe ele não interessa. Enfim, eu acho que é uma movimentação interessante que o Cruzeiro faz no mercado. A gente sabe de todas as dificuldades, de todos os problemas, mas mostra que o Cruzeiro está querendo montar uma equipe pelo menos mais competitiva para brigar nessa Série B, que vai ser tão difícil, tão complicada no ano de 2022. Pois é, o Alexandre Simões, dentro daquilo que o Panzi falou aqui bem, de trazer a torcida... Acho que no momento poucos jogadores iriam ter essa repercussão junto ao torcedor do Cruzeiro, né? Pois é, exatamente, Samuel. E é interessante, né, que esse retorno sonhado do Romero ao Cruzeiro já tá virando até meio que assim, uma novela, né? Porque foi falado antes, né? Acho que ele... 2020 com o Filipão, não teve isso? Sim. Uma possibilidade. E ele manifestou o desejo de retornar para jogar a Série B. Para falar a verdade, né, o Romero, pela qualidade que ele mostrou aqui, e foi pouco aproveitado, inclusive, na função dele mesmo. Né? Porque o Henrique era o titular como primeiro volante, o Romero muitas vezes jogou como lateral direito. Muitas vezes. Exatamente. Ou foi reserva. Né? Seria um jogador muito importante, porque além de ter o espírito que o Cruzeiro precisa para a Série B, ele teria esse papel que o Panzi destacou, de trazer a torcida para o lado do time, e é um jogador de muita intensidade. É um volante que daria muita qualidade a esse time do Cruzeiro. Agora, o valor é irreal, né? A gente estava falando outro dia mesmo aí, o Cruzeiro, inclusive, para inscrever todos esses reforços que ele já acertou, ele precisa pagar 15 milhões... Ou mais, né?
ou mais de reais. multas e juros. Exatamente, no transferban, né? Então o Romero seria quase um segundo transferban para o Cruzeiro. Os valores realmente estão fora da realidade do time, mas quem sabe o Cruzeiro consegue se organizar, consegue ter uma situação que no futuro possa trazer de volta o Romero, porque aí realiza 2 sonhos. O da torcida e o do próprio Romero. Exatamente. 12h36, o Cruzeiro já anunciou 7 contratações. Ontem foi o João Paulo Meia, de 31 anos. E dentre estas contratações tem o centroavante Edu. E a gente está na ponta da linha com um jogador que conhece muito o Edu, o Felipe Souto. Jogou aqui no Atlético, foi revelado na base do Atlético. Ele esteve no Brusque e vamos bater um papo aqui com o Felipe Souto para conhecer um pouco mais sobre este centroavante que vem aqui pro Cruzeiro. Queria que você apresentasse aí o Edu, as características, principalmente ali no extracampo, com o grupo. Quem que é esse centroavante que vem aqui pro Cruzeiro, Felipe? É um prazer falar com você aqui na Itatiaia. Fala, Samuel, tudo bem? Prazer falar contigo novamente, pessoal da rádio, os ouvintes. O que eu tenho para falar do Edu, cara, são coisas boas, né, do comportamento dele no dia a dia. Inclusive, meu armário era ao lado dele, então nós sempre estávamos conversando sobre fatos do dia a dia. Ele sempre se dispôs a passar a mim e aos outros novatos, né? Eu cheguei depois, já fui só para a disputa da Série B, então não conhecia muito bem o clube. Ele já estava lá há algum tempo, né? Então ele sempre se dispôs a passar as coordenadas do ambiente, das pessoas, e tudo, da torcida, da cidade, enfim. É um cara com quem eu tive um relacionamento bom, exercia, né, o papel de liderança dentro do vestiário. Era um cara muito respeitado por todos, pela postura dele, por tomar frente de decisões importantes. Então, é um cara muito alegre também. Basicamente isso, assim, tive uma boa relação com ele no dia a dia do clube e espero que ele chegue ao Cruzeiro e se solte o mais rápido que ele puder, para contribuir também, né, além das funções dele dentro de campo, para fora de campo também ser um cara participativo como ele era em Brusque. Agora, Felipe, todo mundo acompanhou o Edu nesta Série B, 17 gols marcados, gol de tudo quanto é jeito. O que você destaca dele no campo, as características de centroavante que tem o Edu que vem aqui pro Cruzeiro? Eu destacaria exatamente isso, Samuel. É um atleta muito qualificado, né? Ele tem uma gama de recursos técnicos interessante. Fez gol de todas as formas, né, na Série B, como você observou. Pênalti, perna direita, perna esquerda, cabeceio. É um jogador que também participou de outros gols com assistências. Até no segundo gol contra o Operário, ele deu cruzamento, né? O Operário foi o jogo que nos livrou, de fato, né, do rebaixamento. O segundo gol foi um cruzamento dele de esquerda. Então é um jogador que tem muito a contribuir nessa parte ofensiva, parte técnica e tática também, porque tem uma boa movimentação e uma boa leitura assim, dos momentos do jogo, né, e da necessidade de ser o cara a decidir o jogo. Acho que ele tem muito a contribuir ao Cruzeiro e espero que dê tudo certo nessa nova etapa da vida dele. E você já chegou a ter alguma conversa? O Edu te procurou sobre esta vinda aqui pro Cruzeiro, Souto? O Edu é o imperador do Vale. Ele, para quem não sabe, né, a cidade de Brusque fica no Vale do Itajaí, lá em Santa Catarina, e existe uma rivalidade com o Marcílio Dias. Então, quando eu cheguei ao Brusque, ele já tinha esse apelido, né, por ter se destacado em outros momentos. Mas ele estava vindo de uma lesão, então eu não o conhecia jogando. E depois, né, com o tempo, eu fui entender por que era esse o apelido. Ele marcou história no Brusque, o nome dele vai ser eternizado lá, né? Até porque foi o artilheiro da Série B. E isso conta muito, inclusive, para a instituição. Se deve a isso, então. Eu espero que ele faça jus ao apelido, né? A forma como ele é conhecido em Brusque, ele passa a ser conhecido também, né, por onde ele passar, agora no Cruzeiro também. Sobre falar com ele, eu tenho conversado com ele sobre algumas situações, né, principalmente moradia e algumas informações sobre a cidade. Espero que ele consiga se adaptar o mais breve, né, e ele consiga também
entender a cultura, o momento do Cruzeiro, para ser, como eu disse na resposta anterior, um homem decisivo, né, dentro de campo, como ele era em Brusque. Valeu, um abraço, Samuel. Muito bem, muito obrigado. Felipe Souto, sempre muito gentil aqui com a Rádio Itatiaia. Sucesso pro Felipe. Sem trocadilho, solto mesmo, né? Para falar também. Bem. Fala muito bem. Desde sempre. É muito inteligente, Felipe Souto. Sucesso para ele lá se continuar na equipe do Brusque. Ô Panz, ele disse aí que torce pro Edu se adaptar o mais rápido possível. Isso vale para todos os reforços que vão chegando, principalmente, porque encarar isso tudo que vive o Cruzeiro, e a gente espera que tenha um ambiente diferente, mas encarar essa questão de camisa, isso realmente faz diferença. Então, uma palavra importante do Souto e que o Edu realmente consiga isso, seu xará. Felipe Souto, que conhece de perto o futebol mineiro, é muito inteligente fora e dentro de campo também, né? Talvez falte intensidade, mas inteligente demais. O Edu é um cara que pode ser muito importante, Samuel. É aquele centroavante mesmo, para brigar com o zagueiro, jogar, fazer o pivô, jogador de área, não é centroavante que cai pelos lados, e aí o Cruzeiro busca atletas para fazer isso. E trouxe para mim um reforço, que é o João Paulo, do Atlético Goianiense, para mim é o grande reforço do Cruzeiro até aqui. Me surpreendeu, inclusive. A mim também, e eu comentei jogos do América, do Atlético, e sempre citava o João Paulo antes dos jogos, como, tem que ficar de olho nesse cara. Fez um campeonato brasileiro muito bom, uma Série A, em um time que foi bem na Série A. Então acho que até aqui o João Paulo é o grande reforço do Cruzeiro. E o Edu é um jogador que pode dar muito certo. Briga às vezes com a balança, mas eu acho que vai ter uma estrutura, talvez a melhor estrutura da carreira dele, para trabalhar, e a grande chance da carreira. É isso aí. Ô Milton, daqui a pouco a gente volta para falar mais do time azul. Samuel Venâncio ainda está por aqui, falar mais um pouquinho de Cruzeiro. Mais um pouquinho sobre essa questão envolvendo o Romero. O Cruzeiro chegou a fazer proposta, Samuel, ou só consulta? O Cruzeiro tinha um interesse muito real. E quando falou, nós queremos o Romero, e aí? 4 milhões de dólares ou não tem conversa? Aí... E como é que tá a situação do Romero por lá na Argentina? O último jogo ele foi titular, alguns últimos ele ficou até no banco. Tá no Independiente. Sim, mas foi um investimento muito alto, né? Na época o Independiente teve que comprar a parte do Cruzeiro e depois comprou a parte do Vélez. Então a do Cruzeiro foi maior, o Vélez tinha mantido um percentual e eles conseguiram negociar 4 milhões de dólares. Um investimento muito alto. O Independiente também não está bem das pernas, mas tem uma condição mais favorável e por isso tenta recuperar isso. Eu acho que se o Cruzeiro insiste, dá para diminuir, mas não vai diminuir de 4 para 500 mil, né? E hoje o Cruzeiro não tem o dólar também, sim, se diminui de 4 para 3 ainda é muito, né? Não, 2 milhões de dólares não tem como. Muito. 1 milhão de dólares já é limite do limite, que 6 milhões de reais. Então, tinha que ser uma condição favorável, esperando passar aí o contrato do jogador, aí você vai tirando o poder de compra do Independente, poder de venda, né? De negociação. Então, vamos acompanhar. O problema é esperar. O Cruzeiro não está podendo esperar tanto. A gente está voltando.